Boa noite a todos e um bom 2019, antes de mais. A palestra de hoje fala-nos fora da caridade não há salvação. E esta primeira leitura que a Celeste nos trouxe fala-nos precisamente disso. Se nós até podemos praticar a caridade, mas será que a estamos a exercitar bem? Será que estamos disciplinados para que efetivamente estejamos a praticar a caridade? Fora da caridade não há salvação. E esta é uma expressão recorrente no meio espírita. Nós não raras vezes a ouvimos. Ela acaba por ser quase um estandarte da doutrina espírita. Utilizada por Kardec pela primeira vez na Revista Espírita, em janeiro de 1861, peço desculpa, ela é invocada como um estandarte do Espiritismo. Porquê? Porque é o que nos leva ao nosso aperfeiçoamento, ao nosso trabalhar, à nossa reforma íntima. Mas nem sempre nós lhe atribuímos a real importância. Nós ouvimos esta expressão, fora da caridade não há salvação, e não a valorizamos com o poder que esta expressão tem. É um convite. É um convite a amarmos o próximo, independentemente do credo, da ideologia política, da nacionalidade, do género, das opções que tenha feito, independentemente do passado que traga, é um convite a amarmos o próximo. E foi isto que Jesus fez quando veio à Terra. Ele curou leprosos, curou paralíticos, curou a mulher enferma, a sogra de Pedro, e nunca esperou um agradecimento em troca. Nunca quis saber, nunca se preocupou com a bagagem passada que aqueles doentes traziam. Curava-os apenas. E era este o caminho que ele fazia. E foi este o exemplo que ele nos trouxe quando passou pela Terra. O exercício pleno da caridade. Fora da caridade não há salvação é também o título do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde se acha uma comunicação espiritual do apóstolo Paulo, no qual ele justifica a necessidade da caridade, dizendo-nos que nada traduz com mais exatidão o pensamento de Jesus. Nada resume tão bem os deveres do homem como esta máxima de ordem divina. Fora da caridade não há salvação. Mas dentro do mesmo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, o título 4, intitulado O Maior Mandamento, fala-nos de, em determinada altura, um doutor da lei ter questionado Jesus. E que questão é que ele lhe colocou? Ele questionou sobre o Mestre, qual o maior mandamento. E Jesus respondeu-lhe de uma forma muito simples, mas carregada de significado, como todas as palavras que Jesus nos trouxe. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante ao primeiro. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O maior mandamento é precisamente aquele que Jesus nos exemplificou durante a sua passagem pela Terra. O amor ao próximo. Através da caridade, da humildade, pois estes eram os caminhos da salvação. Mas também nos deixou a mensagem para renunciarmos tudo aquilo que nos levasse ao egoísmo e ao orgulho, pois esses seriam os caminhos da perdição. E nesta passagem observamos que Jesus, perante a pergunta do doutor da lei, que não era uma pergunta inocente como nenhuma das perguntas que lhe foi colocada, não se fica pela indicação do primeiro mandamento. Mas se o doutor da lei lhe questionou qual era o primeiro mandamento, ou qual era o maior mandamento, sendo o primeiro seria o maior, porque é que Jesus lhe referiu também o segundo mandamento? Dizendo-lhe: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Numa primeira leitura, Jesus respondeu à pergunta. Mas nenhuma intervenção de Jesus era tão simples assim. Eram carregadas de significado que ao fim de mais de 2000 anos nós ainda não as conseguimos perceber na plenitude. E Jesus o que lhe diz, ao dar-lhe o primeiro mandamento, com o amarás teu Deus de todo o coração, e dando-lhe o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo,
O que nos está a dizer é que eu não posso amar a Deus sem amar o próximo, nem amar o próximo sem amar a Deus. E esta é a caridade. Ele não diz que eu vou amar o próximo que está dentro do meu credo. Ele não diz que eu vou amar o próximo que está dentro da minha ideologia política. Ele não diz que eu vou amar o próximo que está dentro da minha casa. Ele diz que eu vou amar o próximo, apenas e só. E todo o bem que eu fizer ao próximo é bem que eu faço a Deus. E todo o bem que eu não fizer ao próximo é bem que eu deixo de fazer a Deus. E esta leva-nos à máxima. Fora da salvação, ou fora da caridade, não há salvação. Mas o que é a caridade? O que é que nós interpretamos por caridade? E curiosamente, nós por vezes confundimos caridade com solidariedade. São coisas distintas. Solidariedade é aquilo que nós fazemos no âmbito material. A caridade vai mais além. A caridade tem origem na palavra no latim caritas, que nos fala de afeto e amor. É uma ação altruísta de ajuda a alguém sem espera de qualquer recompensa. A prática da caridade é notável indicador de elevação moral e uma das práticas que mais caracterizam a essência boa do ser humano, sendo em alguns casos chamado de ajuda humanitária, relacionado com o amor ao próximo, com a bondade, com a indulgência, o perdão e a compaixão. E reparem que na gênese da palavra caridade, temos já o termo afeto e amor. E, quando fomos buscar esta definição, fizemos questão que não fosse baseada em nenhuma obra espírita. Esta é uma definição que se encontra na Wikipédia. Propositadamente, porque reparemos que na gênese da palavra está aquilo que o Espiritismo nos vem trazer. Nos vem indicar o amor ao próximo. E o que Kardec nos diz, ou que nos fala aqui a definição da palavra caridade, é ajuda a alguém sem espera de qualquer recompensa. E era o que Jesus fazia. Ele não esperava um agradecimento. Ele não esperava que lhe contassem a história da sua vida. Ele não esperava um sorriso. A única coisa que ele esperava, e que ele dizia àqueles a quem ajudava, era: vai e não voltes a pecar. Ele não queria nada para si. Ele queria a reforma íntima daquele que ajudou. E isto era a caridade. Isto é a caridade. E depois também nos falam aqui de notável indicador de elevação moral. Não há amor ao próximo sem o julgar. Nós até conseguimos ajudar. Mas quantas vezes é que não ficamos tristes porque aquela pessoa não nos deu um sorriso? Ou nem sequer foi capaz de me dizer obrigado? E lamentamos. E até dizemos: não, eu até voltava a fazer o mesmo. Mas não voltávamos. Muitas vezes não voltávamos. Porque estamos tristes, estamos magoados. Será isto caridade? Na procura pelo verdadeiro sentido da caridade, também Kardec questionou os espíritos durante a elaboração do livro dos Espíritos. E na questão 886, Kardec questiona qual o verdadeiro sentido da palavra caridade. Como entendia Jesus? E os Espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Este é o verdadeiro sentido da caridade. E reparem que em momento nenhum na resposta nós temos a referência à prática da caridade material. Eles apenas nos referem à prática da caridade moral. E o que nos é referido é a benevolência, a indulgência e o perdão. A benevolência, como disse Jesus: deixai vir as minhas criancinhas. O afeto, a estima para com todos, independentemente das suas ideologias. A indulgência. Jesus nunca julgou ninguém e os seus sermões sempre foram para todos os seguidores, ou opositores à sua palavra. Sempre foram para o pecador ou para o mais fervoroso seguidor. E temos um exemplo disso, do não julgamento, quando ele disse: quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a tirar-lhe uma pedra. E depois o perdão das ofensas. E mais uma vez Jesus nos deixou o maior exemplo de perdão alguma vez vivido na humanidade. Durante o momento culminar da sua paixão, durante a sua crucificação, depois de injustamente julgado, depois de humilhado por todos, o que é que ele disse? Perdoai-lhes, Pai,
não sabem o que fazem. Foi o maior exemplo de perdão que passou pela terra. E isto é caridade. Mesmo após a ofensa, Jesus continuou a perdoar os seus algozes e a amar os seus algozes. A caridade para Jesus não se limita, portanto, a uma esmola. Ela rege todas as relações que temos com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, iguais ou superiores. Quando ele disse ama o próximo como a ti mesmo, ele não nos deu uma escala de amor para eu amar intensamente os superiores, moderadamente os iguais e com algumas limitações os inferiores. Não. Ama o teu próximo, independentemente de quem ele seja, independentemente do que o rege. E alguns de nós podemos até dizer que já praticámos a caridade. Eu até venho aos cabazes, até dou umas coisas no Natal, quando vejo os pedidos do banco alimentar. Eu até consigo dar 50 cêntimos ao arrumador do carro que está ali ao pé do escritório. Mas eu dou-lhe os 50 cêntimos, tenho medo que ele me risque o carro. Isto não é caridade. Eu dou-lhe os 50 cêntimos para que nele não me risque o carro. Não é a caridade. A caridade é eu fazê-lo sem ter a mínima preocupação com o que é que vou receber em troca. Mas eu vivo com limitações, não tenho os meios para praticar a caridade. Eu não preciso de grandes meios para praticar a caridade. Basta-me dizer bom dia, sorrir, ou ter o cuidado de segurar a porta do elevador àquela pessoa que vem a correr para o elevador. Já estou a praticar a caridade. Então, o apóstolo Paulo, no item 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, transmite-nos um texto onde nos fala da importância da caridade. E que eu tivesse o dom da profecia e penetrasse em todos os mistérios e tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas, e ainda que eu tivesse toda a fé possível, até de transportar montanhas, se eu não tiver caridade, nada sou. E quando eu houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres, entregado o meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, isso nada servirá. E quando eu estava a fazer este diapositivo, lembrei-me da última palestra que dei, onde se falou, onde o doutor, nas questões que me colocou, falou qual a principal característica. E eu, para mim, era a fé. E responderam que era a caridade. E eu aqui fez-me um clique da última palestra. E realmente é a caridade. O apóstolo Paulo, neste excerto de texto, eu não o trouxe todo, o item 6 é mais extenso, fala-nos aqui, nós temos de dividir este texto em duas partes. Ele fala-nos numa primeira parte da ciência num sentido de possuir conhecimento. Fala-nos da fé e da crença no Deus, mas uma fé tão verdadeira capaz de mover montanhas. Como nós também temos uma passagem no Evangelho segundo o Espiritismo, da fé que move montanhas. Uma religiosidade fervorosa. Mas também nos diz que nada disto importa, se não tiver a caridade. E nestas palavras, então, somos levados a questionar se a caridade está acima da própria fé. E no Evangelho segundo o Espiritismo, podemos ler que sim, está acima da própria fé. Porque a caridade está ao alcance de todas as pessoas. Do ignorante, do sábio, do rico, do pobre, independentemente do credo e da cor política. Ou seja, a caridade é o real sentido, o amar verdadeiramente com o coração. O próximo, como Jesus nos indicou. Depois, somos também levados a uma análise material nesta passagem do apóstolo Paulo, onde ele nos diz: e quando eu houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres e entregado o meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, isso de nada servirá. Sim, efetivamente, ele fala-nos aqui de algo mais material, como a distribuição de alimentos aos mais necessitados, a partilha de bens materiais. E que sim, que irá ajudar o necessitado nas necessidades do corpo, também ele importante, como meio de evolução. Mas se não o fizermos com a verdadeira caridade, com aquela verdadeira entrega, isso de nada servirá. Por isso Jesus também nos disse: não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita. Eu não preciso de dar
e fazer propaganda do que dou. Jesus ajudou e não fez propaganda do que fez para ajudar o próximo, do amor que entregou ao próximo. Jesus limitou-se a fazer, porque era aquela a lei, era aquela a forma de estar. Mas o tema fala-nos de fora da caridade não há salvação. O que é salvação? Salvação é um termo que genericamente se refere à libertação de um estado ou condição indesejável. Que condição indesejável é esta à qual a caridade leva à salvação? Nós estamos neste corpo porque precisamos de evoluir. Nós estamos reencarnados porque ainda é necessário aperfeiçoar-nos. Senão não estávamos reencarnados. Não estávamos num mundo de provas e expiações. Então, no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 25, onde nos falam da necessidade da reencarnação, é-nos dito que nos é falado que a vida corpórea é necessária ao espírito para que ele possa realizar com a ajuda do elemento material os propósitos cuja execução Deus lhe confiou. Se o propósito da passagem pela vida terrena é o aperfeiçoar-nos, o melhorar-nos, então a caridade é essa ferramenta. É o que nós necessitamos para podermos fazer esta evolução. Para podermos fazer a nossa reforma íntima. Porque a verdadeira caridade, conforme nos disse o apóstolo Paulo, demonstra a reunião de todas as qualidades do coração. Se eu agir com caridade, com a verdadeira caridade, eu não preciso de mais nada para evoluir. Porque vou evoluir naturalmente. E foi o que Jesus nos disse. O segundo mandamento. Ama o próximo como a ti mesmo. Qual é a melhor forma de eu amar o próximo? Exercitando a caridade. Então, desta forma, chegamos ao tema de hoje. Fora da caridade não há salvação. Porque todas as religiões têm o mesmo discurso. Se eu não me converter a determinada religião, se eu não comungar uma determinada cartilha de hábitos, eu não vou ser salvo. Estou perdido. Por isso tantas vezes ouvimos, fora da igreja não há salvação. O que o Espiritismo nos veio dizer é que ou comungamos este princípio moral ou não comungamos este princípio moral. Ou estamos fora ou estamos dentro de um princípio moral. Não de uma cartilha de normas escritas pelo homem. Então, este é o único caminho para nos libertarmos. Para evoluirmos. Porque independentemente de eu ser budista, judeu, cristão, católico, muçulmano, eu vou experimentar da mesma forma a liberdade, a dor, o amor, a solidão, a saudade, a doença. A única coisa que me vai aliviar esta vivência é a prática da caridade. É o amor ao próximo. Então o que o Espiritismo nos convida é a viver segundo a lei de amor, regido por uma vivência moral. E fora da qual não há salvação, pois como Jesus nos disse, ama o teu próximo como a ti mesmo. E então, regressando aqui um bocadinho ao capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, logo no primeiro item, nós temos o que é preciso para ser salvo. Estávamos aqui a falar da caridade, mas o que é que na verdade eu preciso para ser salvo? Então, o que nos relatam é que à direita do Senhor, os que estavam à direita do Senhor lhe disseram: Senhor, quando é que foi que nós te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos sem teto e te abrigamos, sem roupa e te vestimos, ou enfermo, ou no cárcere e te fomos visitar? E o rei lhes responderá: em verdade vos digo, todas as vezes que fizestes isso a um destes meus irmãos mais humildes, foi a mim que o fizeste. Lá está. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Todo o amor que damos ao próximo é a Jesus que o estamos a dar. Todo o bem que fazemos ao próximo é a Jesus que o estamos a fazer. Mas também é a nós que o estamos a fazer. A nós.
Porque no momento do desencarna, quando chegarmos ao mundo dos espíritos, não me vão perguntar quantas riquezas eu reuni na Terra. Vão-me perguntar quanto amor eu distribuí na Terra. Quantos ajudei? Quantos sorrisos eu obtive? É isso que eu vou obter. É isso que me vão questionar. É isso com que se vão preocupar. Mas então, os que estão à esquerda o que dirão ao rei? Senhor, quando foi que nós te vimos com fome ou com sede, sem abrigo ou sem roupas, doente ou na prisão, e deixámos de te ajudar? E o rei lhes responderá: na verdade vos digo, todas as vezes que deixaste de dar assistência a um destes mais humildes, foi a mim que deixaste de ajudar. Portanto, a caridade não é só o bem que eu faço aos outros. É também o mal que eu não faço. É também, e no momento em que me questionarem o que é que eu fiz, vão ter em consideração o bem que eu pratiquei, mas também o bem que eu deixei de praticar. Porque cada oportunidade que se apresenta à minha frente de praticar o bem, cada momento que me é apresentado mais tenso para que eu tenha paciência com o outro, eu falo paciência com o outro porque esta é uma das minhas falhas, é uma prova que me é apresentada para a minha evolução. E quantas provas é que ao longo do ano nós vamos perdendo? Quantas provas é que vamos deixando escapar? Nos pequenos nadas do dia a dia. Então, neste texto, o que nós temos é uma representação do momento do juízo final. Porquê? Na verdade, no momento em que nós fomos julgados pela nossa passagem terrena, é isto que nos vão perguntar. É: vais para a direita ou vais para a esquerda? Ajudaste o próximo ou não? Por cada vez que eu ajudo, fica, e como nos é dito, eu quando ajudo o próximo, estou-me a ajudar a mim. E então, há um poema que já várias vezes aqui foi cantado, da autoria de Judite Junqueira Vilela, que representa um pouco isto mesmo, um pouco de perfume. E várias vezes já o cantámos aqui. E este poema diz-nos que fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Dar do pouco que se tem ao que tem menos ainda, enriquece o doador e faz sua alma ainda mais linda. Dar ao próximo alegria parece coisa tão singela, aos olhos de Deus, porém, é das artes a mais bela. E este poema resume o fora da caridade não há salvação. Vejamos. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Todos nós já oferecemos flores. E naquele momento em que levamos as flores, aquele cheiro das rosas fica impregnado na nossa roupa. Parte daquela fragrância acompanha-nos ao longo do dia. E a vida é mesmo assim. Tudo o que eu ajudo ao outro é um bocadinho que eu me estou a ajudar a mim. Porquê? Porque o sorriso que eu vou receber de agradecimento, ou o bem-estar que eu sinto por ter ajudado, vai-me acompanhar ao longo dos dias. E mesmo que a pessoa não me tenha agradecido, se eu o tiver feito de coração, é mais uma coisa que eu levo comigo para o meu momento de julgamento. E Chico Xavier disse-nos que o bem que praticares em algum lugar é o teu advogado em toda a parte. É um pouco isto que nos diz esta música, este poema. Nas mãos que sabem ser generosas, nas mãos que oferecem rosas, fica sempre um pouco de perfume. Cada ato que eu tomo com o outro, cada atitude boa e desinteressada que eu tomo com o outro, é a prática daquilo que Jesus nos disse, o amar o próximo. Dar do pouco que se tem ao que tem menos ainda, enriquece o doador e faz sua alma ainda mais linda. Por vezes perdemos tempo a pensar se o outro saberá valorizar o que tenho para lhe dar e acabamos por ficar angustiados. E o ato de dar, que deveria ser prazeroso para o receptor e para o doador, acaba por ser um momento de ansiedade. Esquecendo que quem dá com caridade, dá com o coração, dá o melhor de si. E esse é o mais importante sentimento. Esse deve ser o sentimento que nos deve acompanhar. E, portanto, nas pequenas
pequenas coisas, nos pequenos nadas que doamos no dia a dia, que consigamos neste 2019 pôr o máximo de nós. E aqui há uma frase do heterónimo de Fernando Pessoa, Ricardo Reis, que nos diz: põe quanto és no mínimo que fazes. E isto retrata como é que há de ser a nossa postura perante a caridade. Fazer tudo, por mais pequeno que seja, com o máximo de nós. Não interessa como é que a outra pessoa vai receber. E por fim, dar ao próximo alegria parece coisa tão singela. Aos olhos de Deus, porém, é das artes a mais bela. Alegria. Algo tão simples, mas capaz de encher um coração. Através de um sorriso, através de um bom dia, através do simples facto de darmos um copo de água a alguém. Porque, na verdade, a caridade está nas pequenas coisas do dia a dia. Jesus não nos pediu para nós mudarmos o mundo. Jesus não pediu aos apóstolos para mudarem o mundo. Jesus pediu-nos uma coisa muito simples, para nos mudarmos a nós mesmos, para fazermos a nossa reforma íntima. E se nós fizermos a nossa reforma íntima, amando o próximo e amando verdadeiramente o próximo sem o julgar, nós estamos a melhorar o mundo. Porque a mudança deve começar em mim. Em resumo, para resumir, trouxe umas palavras de uma psicografia de Chico Xavier, por Emmanuel, onde ele fala da caridade e diz-nos que a caridade é, sobretudo, amizade. Mas a amizade verdadeira. Para o faminto, a caridade é um prato de sopa. Para o triste, é uma palavra consoladora. Uma palavra consoladora. Todos nós conseguimos dar uma palavra consoladora. Não precisamos de nada material para darmos uma palavra consoladora. Para o mal, é a paciência com que nos compete auxiliá-lo. Afinal, ele ainda precisa de evoluir e eu posso ajudá-lo. Para o desesperado, é o auxílio do coração. Para o ignorante, o ensino despretensioso. Para o ingrato, o esquecimento. Para o enfermo, é a visita pessoal. Para o estudante, é o concurso no aprendizado. Para a criança, é a proteção construtiva. Para o velho, é o abraço irmão. Para o inimigo, é o silêncio. Para o amigo, é o estímulo. Para o transviado, é o entendimento. Para o orgulhoso, a humildade. Para o colérico, a calma. Para o preguiçoso, o trabalho. Para o impulsivo, a serenidade. Para o leviano, a tolerância. Para o deserdado da terra, é a expressão de carinho. A caridade é amor em manifestação incessante e crescente. É o sol de mil faces, brilhando para todos. É o gênio de mil mãos, amparando indistintamente na obra do bem, onde quer que se encontre, entre justos e injustos, bons e maus, felizes e infelizes. Porque onde estiver o Espírito do Senhor, aí se derrama a claridade constante, a benefício do mundo inteiro. Está. A minha reforma íntima começa a mudar o que está à minha volta. Prática da caridade. E agora, para terminar, no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, vem uma mensagem, e é assim que termina o capítulo, vem uma mensagem aos espíritas sobre a caridade, sobre o fora da caridade não há salvação. Dessa mensagem tirei um parágrafo que resume o que aqui foi dito durante esta noite. Encerram-se os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte, eles viverão em paz. No céu, porque aqueles que a houverem praticado encontrarão graça diante do Senhor. Essa divisa, a caridade, é a luz celeste, a coluna luminosa, que guia o homem no deserto da vida para conduzi-lo à terra da promissão. Portanto, é a caridade a mais importante das ferramentas que nós temos para podermos evoluir. E não queiramos
evoluir, fazer agora com que todos os que estão à nossa volta mudem. Vamos começar por mudar nós. E os outros irão mudar pelo exemplo. E esta é a mensagem que deixo para 2019. É um bocadinho, e pegando um pouco no poema, conseguirmos viver um 2019 perfumado pela caridade, perfumado pelas rosas que vamos deixando, mas não esquecendo que a mais bela das rosas também tem espinhos. E esses espinhos são as provas da vida. São aquelas que nos colocam realmente à prova se realmente aprendemos a lição e se realmente estamos preparados para dar aquele passo evolutivo. Um bom 2019 a todos. Boa noite. A letra? mais bela.
oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Fica sem laralaia, um pouco de perfume, laralaia, nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Dado o pouco que se tem, dado o pouco que se tem, ao que tem menos ainda, ao que tem menos ainda, enriquece o doador, enriquece o doador. Faz sua alma ainda mais linda, fica sempre um pouco de perfume, laralaia, nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Dar ao próximo alegria, dar ao próximo alegria. Essa coisa tão singela, coisa tão singela. Aos olhos de Deus, porém, das artes a mais bela, fica assim, laralaia, laralaia. Envolvidos pela beleza e pelo perfume das rosas, a quem naturalmente nas terras de Portugal evocamos, pela abnegada Rainha Santa Isabel, vem, ó Senhora, abençoar o nosso ano que começa, ensinando-nos a distribuir o de melhor que cada um de nós possui. Vem, Senhora, liderando com o seu amor e o seu trabalho redentor a nossa proposta de servir e de amar, no acender das luzes desse ano que começa, quando inúmeras foram as vezes que os céus se iluminaram pelos fogos, anunciando na sua cor, na sua beleza e no seu ruído, o tempo que se foi e o tempo novo que chega. Eis que, inspirados em Ti, ó Senhora, vem abençoar este tempo novo que começa, de transição, de regeneração, de luz e de esperança para o mundo e naturalmente para as nossas vidas também. Que diante de tanto sofrimento, de tantas aflições e espinhos, de tantas sombras e dores, nós precisamos mais do que nunca da mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas almas, para prosseguir, ainda que não consigamos
amar conforme Jesus nos ensinou. Que nós possamos traduzir esse sentimento, essa virtude de outras formas. Vem, Jesus, nos ajudar a amar, tendo paciência uns para com os outros, sabendo-nos tolerar, aceitando aquilo que não podemos modificar, compreendendo gestos, ações, criaturas que se comportam de forma difícil no nosso entender para conosco e para com os outros. Vem, Jesus, ensinar-nos a amar, exercitando de forma pequenina, diariamente, em ações comuns, prodígios, maravilhas, realizações sublimes, que nos convertem em verdadeiros instrumentos de paz e harmonia neste mundo. Vem, Jesus, vem, Senhor, fazer com que possamos construir um mundo novo, um tempo novo, uma era nova, pela nossa mudança substancial. Que nossas preces, nesse ano que começa, visite. Ora, comece por visitar os nossos lares, aqueles que ali conosco se recolhem. Abençoar a rua onde vivemos, os nossos vizinhos, os nossos amigos, os nossos familiares, mas também abençoa, ó Jesus, os nossos desafetos, ou aqueles que se consideram nossos adversários. Vem, Jesus, vem, Senhor, abençoar a aldeia, a vila, a cidade onde vivemos, nossa casa espiritual, nossa igreja, nosso templo, seja onde for. Abençoa, Senhor, o trabalho que realizamos, o posto de serviço que ocupamos, na chefia ou na subalternidade. Vem, Senhor Jesus, neste ano, abençoar, proteger e envolver aqueles por quem pedimos que poderão estar em sofrimento físico na terra, ou sobretudo em sofrimento moral. Guarda-nos, ó Jesus, sobre a aurora desse novo ano que começa, convidados pela espiritualidade superior à realização sublime da caridade, que é amor, de amor enfim, que é caridade. Guarda-nos sob a tua paz, abençoando-nos hoje e sempre, Senhor, que assim seja. Vamos passar a segunda parte do